Seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e nós vamos continuar a nossa série sobre o livro do Apocalipse. Uma série imperdível, vale a pena você conferir todos os vídeos, são 22 vídeos no total, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Bíblia Sagrada. Esse é o vídeo número 11, portanto, que se refere ao capítulo 11 de Apocalipse. Neste vídeo, neste capítulo, nós veremos a medição do templo de Deus. Também falaremos a respeito das duas testemunhas e sobre o soar da sétima e última trombeta. Lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 10, nós vimos um anjo forte com um livrinho e também no capítulo 10º houve um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, salientando que as trombetas revelam os juízos de Deus durante a grande tribulação. No capítulo anterior tivemos uma pausa no soar das trombetas, porque 4 trombetas foram soadas no capítulo 8º, 2 trombetas no capítulo 9º, e a sétima e última trombeta vem a ser soada agora no capítulo 11. O capítulo 10º é parentético, aí houve uma pausa então no soar das trombetas. As trombetas revelam ali a ira de Deus, os juízos de Deus sobre a terra. E são 3 os ciclos de terror sobre a terra durante a grande tribulação. O primeiro ciclo dos 7 selos, depois o terror vai se intensificando, vem o segundo ciclo das 7 trombetas e o terror vai aumentando aí com o terceiro ciclo das 7 taças, as quais veremos mais adiante. E agora, no capítulo 11, João recebeu uma ordem de medir o templo de Deus e também o altar. Na verdade, o templo de Deus aqui é o terceiro templo, porque nós tivemos o primeiro templo construído nos dias de Salomão, depois foi destruído. Houve o segundo templo também, construído nos dias de Zorobabel, e depois o templo foi destruído novamente. João escreveu o livro de Apocalipse entre os anos de 70 e 95 depois de Cristo, posteriormente à destruição do segundo templo. O segundo templo que foi destruído em Jerusalém pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. Então João foi transferido em espírito para Jerusalém terrena a fim de medir o templo de Deus. Mas que templo é esse que não existe mais? É o terceiro templo que será reconstruído em Jerusalém com a permissão do anticristo. Será reconstruído no mesmo local onde hoje está a mesquita Al-Aqsa, também conhecida como Domo da Rocha. E o próprio anticristo permitirá que os filhos de Israel reconstruam o templo na primeira metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Porém, mais tarde, o anticristo profanará o templo e irá tomá-lo para si. Vamos então ao primeiro versículo do capítulo 11 de Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então João recebeu a missão de medir o templo e o altar, e a ele foi-lhe dada uma cana semelhante à vara. Vamos entender o simbolismo disso tudo. A cana ou a vara ali representa a autoridade e a preservação do povo de Deus. E a medição do templo, do altar e dos que nele adoram significa que Deus medirá a condição espiritual dos filhos de Israel. Muito bem. E existe o espaço externo ao templo chamado átrio. O átrio está fora do templo e será excluído da medição, simbolizando que os ímpios serão deixados de fora, pois haverá separação
entre os crentes e também os descrentes. Confira o versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o átrio ficará de fora da medição, ou seja, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que são descrentes, que são perversos, serão deixados de fora. E ali as pessoas pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade da grande tribulação. Será um período de sofrimento muito intenso, época em que as nações pisarão a cidade santa. E na sequência vem as duas testemunhas, ou seja, 2 homens enviados de Deus, cujas identidades não foram reveladas. Terão poder como Moisés e Elias. Vamos ver com detalhes. As 2 testemunhas representam a lei e os profetas e serão responsáveis por pregar o evangelho e também profetizarão acerca do futuro, na primeira metade da grande tribulação, ou seja, durante 3 anos e meio. E temos mais informações acerca das 2 testemunhas. O ministério das 2 testemunhas será mais uma chance que será dada por Deus à humanidade pecadora. Deus, com sua infinita misericórdia, concedendo mais uma chance àqueles que restarem na terra após o rapto da igreja. Lembrando que haverá 2 grupos de salvos durante esse período, os 144 mil filhos de Israel e depois uma grande multidão de todos os povos também, que terá mais uma chance de redenção, e muitos se entregarão a Deus nesse período. E tantos outros vão rejeitar a graça oferecida, o presente de Deus. Muitos, infelizmente, mesmo com todas as consequências desse período de juízos, muitos rejeitarão o plano de Deus e descartarão qualquer possibilidade de salvação. E as 2 testemunhas representarão ameaça ao anticristo e também a todo mundo ímpio. E elas serão odiadas pelo anticristo e por todos os perversos. Mas as 2 testemunhas estarão protegidas por Deus até completarem a sua missão na terra, de levar a palavra de Deus, de alertar, de esclarecer o mundo sobre a verdade. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Muito bem, ali profetizando durante 3 anos e meio, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. E elas são representadas, as 2 testemunhas, por 2 oliveiras e por 2 castiçais, e receberão poder e autoridade do Espírito Santo. Serão pessoas revestidas do próprio Espírito de Deus, que pregarão com a autoridade dada pelo Altíssimo. Confira o versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, aí os símbolos da divindade de Deus, de seu Espírito, as oliveiras e os castiçais, que simbolizam as 2 testemunhas que serão blindadas, protegidas por Deus até cumprirem a sua missão. E quem quiser fazer mal, as 2 testemunhas morrerá, conforme nos diz o versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, qualquer pessoa que durante a missão das 2 testemunhas, durante o período dado por Deus para que elas preguem a sua palavra,
Aquele que quiser fazer mal às duas testemunhas será fulminado, será morto. As duas testemunhas terão poder dado por Deus, poder inclusive para fechar o céu, para que não chova, para transformar a água em sangue e para ferir a terra com pragas, conforme nós lemos no versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E lembrando que Elias orou e para que não chovesse, não choveu. Posteriormente, Elias orou para que a chuva viesse e choveu também. Então, o poder das duas testemunhas se assemelhando ao poder dado por Deus a Elias e também a Moisés. No versículo 6, nós temos a continuação desse texto: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aqui lembrando muito Moisés, né? Moisés também ali usado por Deus diante de Faraó, e a água foi convertida em sangue, e também outras 9 pragas vieram sobre o Egito nos dias de Moisés. Então a descrição das duas testemunhas assemelha-se muito a Moisés e Elias, mas não se sabe ao certo se é no sentido literal aqui, né, Moisés e Elias, que serão mesmo as duas testemunhas aí de Apocalipse, ou se é no sentido simbólico, se serão duas testemunhas que virão no espírito e no poder de Moisés e Elias. Qualquer afirmação categórica será mera especulação. E lembrando que o Senhor Jesus conversou com Moisés e Elias lá na transfiguração, e nós vamos relembrar lendo Mateus no capítulo 17, a partir do primeiro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então Jesus, com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte. Continuando no versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E no versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui nós vemos então Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus, né, conforme Mateus registra, mas não sabemos o conteúdo dessa conversa. Se Jesus estava tratando acerca dos assuntos finais de Apocalipse ou acerca de qualquer outro assunto. Então, sabemos que as duas testemunhas serão 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que pregarão a palavra, que será a última chance dada pelo Altíssimo à humanidade pecadora. As duas testemunhas serão perseguidas e serão odiadas por muitos, e terão um poder especial dado por Deus, semelhante ao poder dado a Moisés e a Elias. Então especula-se que as duas testemunhas podem ser sim Moisés e Elias, mas a Bíblia não afirma categoricamente acerca desse assunto. Se trata-se no sentido literal de Moisés e Elias, ou no sentido simbólico, 2 testemunhas que vêm no mesmo poder, no mesmo espírito de Moisés e de Elias, que representam a lei e os profetas. Moisés representando o tempo da lei e Elias representando os profetas. E as 2 testemunhas serão protegidas por Deus durante a missão da pregação da palavra, do recado do Senhor, para que as pessoas tenham mais uma chance de se arrependerem. Depois que a missão for concluída, as 2 testemunhas serão assassinadas pelo anticristo na cidade de Jerusalém. E os corpos das 2 testemunhas não serão sepultados, mas ficarão expostos em praça pública. Veja o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. A besta que sobe do abismo é o anticristo.
que declarará guerra às duas testemunhas e vai matá-las. E o versículo 8 continua: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então as duas testemunhas serão mortas pelo anticristo, os seus corpos não serão sepultados, mas serão sim expostos em praça pública, em uma cidade onde o Senhor foi crucificado, ou seja, em Jerusalém, que é conhecida aqui espiritualmente como Sodoma e Egito. Isso tem um significado simbólico. Sodoma representa a imoralidade e o Egito, o mundanismo, o paganismo. Será um período em que muitas pessoas se darão ao pecado e darão as costas a Deus e se voltarão a práticas mundanas e imorais. Então as duas testemunhas serão assassinadas. E aqueles que presenciarem o assassinato das duas testemunhas farão festas, se alegrarão com o fato de as duas testemunhas terem sido mortas. E o mundo inteiro verá ao vivo, certamente pela internet, pela televisão também. Então o mundo todo verá os corpos insepultos das duas testemunhas que ficarão em praça pública por 3 dias e meio. Veja o versículo 9. E homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Então, 3 dias e meio, ali os corpos das duas testemunhas em praça pública. E o mundo todo assistindo, aí cada um de sua casa, pelos meios de comunicação, pela internet, pelas emissoras de televisão, a transmissão ali dos corpos e representando a vitória temporária, parcial do anticristo. Mas o jogo vai virar, como você sabe, pois Deus sempre vence. E as pessoas que rejeitaram ao Senhor Jesus farão uma grande festa pela morte das duas testemunhas, pois as palavras delas lhes ferirão a consciência. A palavra, a verdade, vai incomodar muita gente. A pregação das duas testemunhas provocará o ódio nas pessoas maldosas que não querem se dobrar diante de Deus, não se curvam diante do Altíssimo. Confira o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Grande festa aqui na terra. Grande festa após o assassinato das duas testemunhas. Mesmo depois de tanta catástrofe, de tanta morte, de guerras, mesmo depois do caos instalado no planeta inteiro, um momento de alegria entre as pessoas descrentes que comemoram o assassinato dos 2 homens de Deus. Mas as duas testemunhas irão ressuscitar depois de 3 dias e meio. E a alegria dos moradores da terra se converterá em espanto e em grande pavor. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ali espectadores do mundo inteiro, vendo os corpos das duas testemunhas que haviam sido assassinadas pelo anticristo. 3 dias e meio depois, o Espírito de Deus entra nos corpos que estavam expostos, que não foram sepultados, e os 2 homens de Deus ressuscitam, o que causa temor, pavor, pânico no mundo inteiro, naqueles que estavam comemorando a morte dos homens enviados por Deus. Depois da ressurreição das duas testemunhas, elas subirão
ao céu. O Espírito de Deus, que ressuscitou as duas testemunhas, as conduzirá ao céu, e elas subirão envoltas em uma nuvem diante de espectadores do mundo todo. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, a vitória de Deus, a comemoração dos perversos, dos seguidores do anticristo, durou muito pouco. Eles achavam que tinham vencido, estavam comemorando por 3 dias e meio, mas depois as duas testemunhas ressuscitaram e foram conduzidas ao céu pelo Espírito de Deus. Muito bem, Deus sempre prevalece, a luz prevalece sobre as trevas. Vale a pena servir ao Senhor. Na sequência, haverá um grande terremoto. É a extensão da sexta trombeta. A sexta trombeta que revela uma série de juízos divinos. E o terremoto vai abalar aí 1/10, destruir 1/10 da cidade de Jerusalém. 7.000 pessoas serão mortas e haverá muito pânico. Confira o versículo 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, pânico instalado, muitas pessoas morrendo, 7.000 pessoas vítimas do terremoto que abala Jerusalém, destruindo 1/10 da cidade. E muitos atemorizados deram glória ao Deus do céu. E a sexta trombeta, então, é finalizada, já é passada. O que a Bíblia chama de segundo ai. Então, foi passado o segundo ai, ou seja, a sexta trombeta. Lembrando que são 3 ais. O ai representa o lamento, pela dor, pelo sofrimento, o sofrimento causado pelos juízos de Deus ao povo perverso. O primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta, o terceiro ai é a 7ª trombeta. Veja o versículo 14. É passado o segundo ai, ou seja, a sexta trombeta. Eis que o terceiro ai cedo virá, ou seja, a 7ª trombeta cedo virá. São 3 ais, relembrando, quinta e sexta e 7ª trombetas. O terceiro ai logo virá, a 7ª trombeta está por vir muito em breve. Então já vamos ao terceiro ai, que é a 7ª trombeta. O soar da 7ª trombeta anuncia que o mundo tornou-se reino de Cristo. Isso mesmo. Vamos então ler o versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, todos os reinos do mundo agora passam a ser do Senhor, de Jesus Cristo. Porque todos os reinos do mundo passarão a ser de Cristo? Porque atualmente o mundo jaz no maligno, conforme nós lemos em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por enquanto, o mundo todo está no maligno. Mas conforme nós lemos em Apocalipse, todos os reinos do mundo serão entregues ao poder do Senhor Jesus Cristo. E os salvos de todos os tempos, da antiga aliança, do Antigo Testamento, e os salvos da nova aliança, do tempo da graça, salvos do tempo da lei e do tempo da graça, todos são representados pelos 24 anciãos, conforme nós já vimos em estudos anteriores. E todos adorarão a Deus. Veja o que diz o versículo 16.
e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus. Então, todos os salvos lá do Antigo Testamento, os salvos do tempo da graça, aqueles que foram raptados na primeira fase do arrebatamento, antes da vinda do anticristo, antes do início de 7 anos de tribulação e grande tribulação, todos os salvos antes desse período adorarão a Deus, estarão ali diante do trono de Deus adorando. E o versículo 17 continua, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, os 24 anciãos, o número 24, lembrando que 12, referindo-se às 12 tribos de Israel, lá do Antigo Testamento, e outros 12, referindo-se ao número de apóstolos, somando-se, então, 24, representando os salvos de todas as gerações, adorando a Deus e dando graças a Ele, ao Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir. O Senhor Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. É o Todo-Poderoso, com certeza. E depois vem o tempo da ira, um tempo crítico, ali nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. As pessoas se enfurecerão contra Deus e vão culpar o Criador dos céus e da terra por todas as desgraças que acontecem na terra. Será um tempo de muita raiva, de muito ódio. As pessoas odiarão a Deus. O próprio ser humano é culpado pelos males causados, por suas próprias ações. Mas muitas vezes o ser humano não reconhece os seus erros e culpa a Deus. Mas será chegado o tempo de Deus recompensar seus servos e também de sentenciar e de condenar os perversos. Os salvos, os crentes, serão galardoados, perdoados, recompensados por Deus. Mas aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor sofrerão também a condenação eterna. Vamos ver o que diz o versículo 18. Eiraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, as nações iradas, revoltadas, o que causa também a ira de Deus. E o versículo 18 continua: e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, chegando aqui o tempo de Deus presentear, abençoar, recompensar os salvos, os profetas, os servos, os santos, aqueles que temem a Deus, pequenos e grandes. Mas também é chegado o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. Ou seja, não é Deus quem destrói a terra. As pessoas é quem destroem a terra e depois atribuem a culpa ao Altíssimo. Mas toda desgraça na terra é culpa única e exclusiva do próprio ser humano. E o santuário celestial se abrirá e será visto por João, o templo de Deus lá no céu. E a arca da aliança, que representa a presença de Deus, será vista lá no céu também, a arca da aliança, que está escondida. Ninguém mais tem notícias acerca da arca da aliança, porque ela está escondida dos homens e ela vai aparecer e será vista por João, conforme nós leremos a seguir no versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Olha só, então, João viu lá no céu o templo de Deus, o templo, o santuário eterno do Altíssimo, e a arca do concerto foi vista, a arca da aliança, que representa a própria presença de Deus. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva e grande granizo. Mas o que isso significa? Os relâmpagos,
As vozes, os trovões, os terremotos e o granizo representam os juízos de Deus sobre os que rejeitam o próprio Senhor. Juízos, muitos já vieram e outros que virão ainda, conforme nós veremos nos próximos vídeos. Então, este foi o capítulo 11 de Apocalipse. O próximo capítulo, capítulo 12. Nele veremos a mulher e o dragão e também uma guerra travada no céu. Que você acompanhe toda a nossa série sobre o livro de Apocalipse e também outros estudos disponibilizados no canal Exame das Escrituras. Que o Senhor nosso Deus continue abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a sua santa palavra. Que o Altíssimo abençoe a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.